Pessoas com deficiência vão poder ser atendidas em centros especializados de reabilitação por meio do Sistema Único de Saúde. Cheia do Rio Negro começa a trazer transtornos à população manauara. E grão diferenciado de café é aposta para a melhoria da produção no estado de Roraima. E nesta edição você vai ver também. Saiba como se preparar melhor para os concursos públicos. Operação Ágata tem um novo balanço. E a Amazonsat vai começar a transmitir os jogos da Série D do Campeonato Brasileiro e também a Copa dos Rios. Está no ar o Jornal da Amazônia. Olá, boa noite. Consequências da cheia começam a afetar famílias em Manaus. Na rua Humberto de Campos, localizada no bairro São Jorge, ainda é possível ver as marcas da cheia do ano passado. Os moradores reclamam da situação. Nossa situação está um pouco precária, né? Nós estamos enfrentando, a gente deixa de trabalhar, porque a gente trabalha de segurança, né? Nossos filhos têm que sair de manhã cedo para a escola. Como é que vai passar em cima de uma água dessa? Sem madeira. Que agora eles só vão fazer só as pontes, né? Não vai ter maromba. Vocês verem, minha casa está toda alagada, né? Difícil, né? Como é que a gente pode poder sair daqui? Porque a água está subindo e as coisas da gente estraga tudo. Perde os móveis, perde tudo, aí tem que refazer de novo, guarda-roupa, vai tudo embora. Na casa de Maria Dulcineia, parte da cozinha já foi tomada pela água. A moradora sofre com um problema desde 2011. Ano passado perdi muito móvel, olha. Para casa perdi foi tudo. Esse ano ninguém não sabe. Eu pretendo sair daqui, mas minha filha tudo estuda aqui, para ir lugar bem longe não vai dar, né? Para todo dia tá pagando transporte para elas, né? Aí não tem como sair daqui. O prefeito de Manaus decretou situação de emergência em 14 bairros na última quinta-feira, dia 23 de maio. São eles: São Raimundo, Glória, São Jorge, São Geraldo, Presidente Vargas, Aparecida, Centro, Raiz, Betânia, Morro da Liberdade, Educandos, Compensa, Mauazinho e Colônia Antônio Aleixo. De acordo com a Defesa Civil, todas as localidades já vinham sendo acompanhadas desde quando a cota dos rios atingiu os 27 metros. De acordo com a Prefeitura de Manaus, o pedido de homologação do quadro que se encontra em Manaus já foi feito ao governo federal, que deve liberar recursos para auxiliar as famílias mais prejudicadas. A orientação da Defesa Civil, segundo a Secretaria Municipal de Comunicação, era de que assim que o nível do rio ultrapassasse a barreira de 28 metros e 40 centímetros, o mais prudente seria decretar a situação de emergência. Manaus se aproxima da 10ª maior cheia da história do Rio Negro. Com isso, áreas mais baixas da capital amazonense ficam sujeitas às inundações. Quem traz mais informações sobre este assunto é a repórter Amanda Morim. O nível das águas no Rio Negro, em Manaus, está em 29,24 metros. Aqui ao meu lado já está Valderino Pereira, ele é engenheiro do Porto de Manaus. Como é que se encontra o nível das águas hoje em relação ao ano passado? Bem, ano passado a cota estava em 29,97, que foi a máxima, né? Que o rio ano passado atingiu dia 29 a cota máxima, passaram-se 4 dias com a mesma cota, então hoje o rio estava parado naquela data e hoje nós temos 29,24, uma diferença de 73 centímetros. Em relação às chuvas, como é que se encontra a situação de normalidade? Bem, as chuvas na bacia é que determinam, é um dos fatores, e aliás é o fator principal que determina as enchentes. Mas só as chuvas que caem aqui na capital, na cidade, não vai influenciar nada. Imagine uma imensidão do Rio Negro, cerca de 1.700 quilômetros de extensão, uma chuva aqui na capital não vai influenciar em nada. Muito obrigada pelas suas informações. Eu volto com você. Com o trânsito cada vez mais intenso, é necessário redobrar a atenção, principalmente em algumas vias de Rio Branco, no estado do Acre. Dados levantados pelo Detran Acre e também pela Polícia Militar revelaram as vias com maior número de acidentes da capital acreana. A Avenida Ceará é a via com mais acidentes registrados em 2013. O diretor de operações do Detran revela os nomes de outras vias, também com grande número de acidentes. Sim, a gente faz um mapeamento dos acidentes, transforma esses dados em estatística e norteia nossas ações, tanto de engenharia, em parceria com a RB Trans, e as ações de fiscalização com base nesses números, né? A gente identificou, por exemplo, que a Avenida Ceará é
ainda tem sido o maior gargalo no número de acidentes. Aí vem seguido pela rodovia C40, Avenida Getúlio Vargas. Então a gente vai norteando as ações dentro do campo de atuação dos dois órgãos, que é DETRAN e RBTrans, para definir a melhor estratégia de ação. Ítalo esclarece que o Departamento de Trânsito já tem realizado as ações necessárias para diminuir o grande número de acidentes nessas vias. A definição específica do ponto de radar, ela é baseada em um levantamento estatístico mesmo de número de acidentes. É interessante que depois que você implanta o radar, com o tempo, esses locais deixam de ser pontos de maior conflito, né? E aí você acaba tendo que relocar. Agora mesmo nós vamos já iniciar um processo de análise novamente estatística e até possivelmente se constatado que houve, e já constatamos que houve um aumento significativo no número de acidentes nesses locais, a gente reposiciona em outros locais que tenham apresentado maior conflito. As operações álcool zero, por exemplo, a gente nunca deixa de contemplar a Avenida Ceará, que é o maior, e os números não mentem, tá aí, o maior número de acidentes acontece nessa via. Variedade de café Conilon, testada pela Embrapa em Rondônia, é a aposta para a melhoria da produção no estado. A expectativa é de uma produtividade quase 10 vezes maior. No campo experimental da Embrapa, em Porto Velho, os funcionários colhem os frutos de 15 anos de trabalho. Em cada fileira dessas está um dos 15 clones da nova variedade do café Conilon BRS Ouro Preto. As pesquisas começaram com plantas de todo o estado, indicadas pelos próprios cafeicultores como as melhores. A proposta era fazer um tipo de café adaptado às condições do estado. Altas temperaturas, período chuvoso e período de seca bem definidos, e o solo de baixa a média produtividade. O resultado é comemorado pelos pesquisadores. Eles apontam alguns fatores muito favoráveis. A planta, por exemplo, é mais tolerante a pragas e doenças, como a ferrugem e o bicho mineiro, que costumam atacar os cafezais. A principal vantagem da nova variedade é o aumento na produtividade. Rondônia produz uma média de 10 a 12 sacas de café por hectare. Com o BRS, a produção sobe para 70 sacas por hectare. Isso sem irrigação. Com irrigação, pode chegar a 100 sacas. O agrônomo mostra que há diferença até no tamanho do grão, do BRS em relação ao Conilon comum. Marcelo também é agrônomo e explica que até a formação dos frutos nos galhos ajuda a aumentar a produção. Há 2 plantações experimentais como esta em Rondônia, em Porto Velho, e uma outra bem maior em Ouro Preto do Oeste, no interior do estado. O próximo passo da Embrapa agora é partir para a produção de multa. A seguir, dicas para passar nos concursos públicos. Nós voltamos já.